Justiça, segurança e cidadania. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Muitas apurações da Vilmara Fernandes aqui no estúdio conosco. Vamos falar um pouquinho das suas pautas, começando pelo Tribunal de Justiça, depois do incêndio naquele arquivo deles lá na Serra. Bom dia, Vilmara. Bom dia, Fernanda. Bom dia, os ouvintes. Exatamente, né? Só para lembrar aí os ouvintes, no dia 21 de julho, nós tivemos aí um incêndio de grandes proporções que destruiu por completo o arquivo geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde eles armazenavam os processos aqueles processos que eles se informaram estarem já arquivados, né? E que metade foram mais ou menos, estavam lá em torno de 2.100.000 processos, e deste total, metade, segundo informou o próprio tribunal, já tinha sido digitalizada. Mas como houve um incêndio, né, num órgão público e tudo mais, precisa ser, em qualquer situação de incêndio isso ocorre, né? Precisam ser realizadas diversas perícias, né? Até para se chegar à conclusão, apontar as causas, o que causou aquele incêndio, né? E essa é uma etapa agora que precisa ser feita. O primeiro momento foi aquele do combate a incêndio, tentar identificar, né? E aí vários órgãos participam, né, desse processo. Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil da Serra, a Polícia Científica do Espírito Santo, a Polícia Civil, né, e também equipes do próprio Tribunal de Justiça. O que nós apuramos agora é que o primeiro passo foi o bombeiro conter o incêndio ali, e demorou alguns dias, porque aquele galpão, além do que estava visível ali, ele tinha um subsolo também. Uhum. E tinha uma parte ainda que demorou, que os bombeiros levaram um tempo para poder, ainda ter uma temperatura assim, ainda fica muito quente, então isso leva um tempo aí para fazer essa contenção. A Defesa Civil também da Serra foi no local e interditou totalmente a área. Porque tem risco de quê? Desmoronamento? Exatamente, Meu havia Deus. risco. E também risco, assim, se as pessoas tivessem que fazer um trabalho no local, haveria o risco também, porque a estrutura foi toda comprometida. Inclusive, além de fazer ir ao local 2 vezes, a Defesa Civil da Serra foi ao local algumas vezes e realizou as 2 últimas perícias, já apontaram, inclusive, que após feito todos os trabalhos, o local, a edificação precisa ser totalmente demolida, não tem como recuperar, segundo a informação da Defesa Civil da Serra. Mas antes que isso ocorra, é preciso ser feita a perícia. Então, a informação era como fazer a perícia nesse local. Então, a conclusão é de que você precisa retirar aquela estrutura, né, que sustentava as paredes e aquele telhado do galpão, isso precisa ser retirado. Mas como isso vai ser retirado? O imóvel é alugado, então o Tribunal de Justiça notificou o proprietário do imóvel para ele iniciar os procedimentos para a retirada dessa estrutura que permita, né, o que vai permitir realizar complementar, né, a perícia, porque o que estava fora já foi alvo de perícia da Polícia Científica, mas a parte que está ali embaixo daquela estrutura precisa dessa providência de retirar a estrutura. Como é que isso vai ser feito? A orientação é que isso seja feito por partes, né, com acompanhamento da empresa que vai fazer a retirada, mas também tem que estar presente o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica. Por quê, Fernando? Isso é importante. Porque à medida que for sendo retirada essa estrutura, que a orientação é que ela seja feita por etapas, então seja retirada uma parte, para que esses profissionais aí da perícia, eles possam fazer o trabalho deles gradativamente, retiram a parte, eles fazem o trabalho deles ali, porque precisa fazer o registro, precisa notificar, recolher material, fazer todo um acompanhamento, e as provas também que vão ser colhidas, elas precisam todas ser identificadas, né? Então vai ser um trabalho por etapas. Essa é a orientação. A empresa vai estar lá, mas com acompanhamento da perícia da Polícia Científica aqui do Espírito Santo, também do Corpo de Bombeiros, né? Provavelmente com equipes também do Tribunal de Justiça, né? Para poder fazer esse trabalho, Fernanda. Que ainda precisa identificar a causa, né? Sim, você tem que recolher todo esse material para que eles possam identificar o que causou o incêndio. Então, a perícia já nos informou, por exemplo, que a extensão da área é grande, né? Tem, além da área que a gente vê, ainda tem essa questão do subsolo. Então, eles consideram isso, essa quantidade de material torna a perícia, segundo eles, bem complicada, entendeu? Muito complicada. Outro ponto que eles já nos adiantaram também é que as ações integradas, que estão sendo feito aí um trabalho junto com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil da Serra, e eles já
já conseguiram aí ter indícios preliminares do que aconteceu, né, da origem do fogo, mas precisam do restante aí do trabalho, né, que vai ser feito aí nos próximos dias para eles concluírem, né? O bombeiro também já foi lá, já indicou que houve o resfriamento da área, o que vai permitir esse trabalho, né, ao longo do tempo, e aí só depois que retirar essa estrutura colapsada que eles vão poder entender. E a Polícia Civil também nos informou que haverá uma investigação aí pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, mas para eles atuarem, né, terem os dados, eles vão precisar da conclusão de todas as perícias de todas essas pessoas todos esses órgãos que a gente citou. Então são várias etapas, né, que vão acontecer. A primeira etapa, então, vai ser a retirada da estrutura gradativamente com o acompanhamento dos peritos que vão atuar. Aí, na sequência, depois que eles fizerem todos os seus laudos e todas as suas informações, eles vão passar isso para o DEIC, né, que é esse órgão da Polícia Civil, para completar a investigação, e a orientação da Defesa Civil da Serra é que, quando os trabalhos forem concluídos, o que acontece? Que o prédio seja demolido. A pergunta aqui do ouvinte, do Biratã, essa estrutura não tinha um sistema de controle de incêndio? Não, tinha, né? Tinha, assim, até onde a gente sabe, tinha, né? Mas, assim, funcionou, não funcionou, em quais locais tinha esse ponto ou não, entendeu? Qual era a cobertura de tudo isso, a gente só vai saber a informação inicial de que tinha, mas a gente só vai saber os detalhes disso depois que for concluída essa perícia, entendeu? O que de fato motivou isso, startou esse incêndio? Isso só a perícia. Eles, segundo a Polícia Civil, já existem alguns indicativos de como isso aconteceu, mas eles chamam de indicativo de indícios preliminares, que vão precisar ser complementados agora com as apurações que vão ser feitas aí quando retirar toda aquela estrutura. Entendido. Né? Eu acho que é um processo longo que não vai ser... a expectativa é de que essa estrutura comece a ser retirada já até o final dessa semana, né? Ou início da outra semana. Então, assim, se contratado uma empresa, começa esse trabalho para eles concluírem. A gente sabe que, por exemplo, a gente já cobriu outros incêndios aqui de grandes proporções e, em geral, o laudo demora, às vezes, 30, 40 dias. Sim, para ficar pronto. Para ficar pronto. Assim, nós estamos falando do Corpo de Bombeiro. Aí tem o laudo da Polícia Científica, né? Em outras ocasiões também a gente sabe que eles precisam de um tempo. Então, tem todo um trabalho que vai ser feito paralelo, e aí para depois a Polícia Civil entrar com a investigação, né? E aí, a partir dessa investigação, se houver culpados, apontar quem são, né, os culpados. Tem que, assim, houve um incêndio, então alguém tem que ser responsabilizado, né? Então, isso é um trabalho ainda dessa investigação. E, posteriormente, vai ser liberado aí para demolição total do ambiente. Meu Deus. Não, porque o incêndio foi grande, né, Fernanda? Sim. Consumiu tudo, consumiu as paredes. A gente já mostrou fotos de que a própria estrutura, o telhado caiu, né? Então é essa estrutura que ameaça quem vai entrar para poder fazer. Eles vão ter que remover, né, retirar os. Então, na hora que isso acontece, pode correr o risco disso desabar novamente e até comprometer a vida de uma pessoa. Então, por isso esse cuidado aí, né, sendo feito, Fernanda. Nós temos outros destaques, além de todo esse desafio aí para tentar chegar ao que de fato teria provocado esse incêndio gigantesco que Exatamente, você mesmo mencionou, foram esses arquivos dias do tribunal. Exatamente. Nós temos aí um final de semana e um início de semana que teve aí um recesso aí da Justiça aí, em função do feriado, né, desta terça-feira, e houve ponto facultativo na segunda. Então, tem várias coisas acontecendo. E uma delas que acontece hoje às 13 horas é a audiência de custódia da corretora Adriana Felisberto Pereira, que foi condenada a 28 anos e alguns meses aí de uma pena privativa de liberdade desse período, por conta do atropelamento e morte da ciclista Luísa Lopes. Esse júri aconteceu na semana passada, a gente comentou aqui, né, em todos os momentos aqui na CBN. Ao final do júri ela foi presa, né, e na manhã da sexta-feira ela passou por exames lá no Instituto Médico Legal e foi conduzida a um presídio. E agora, essa etapa, toda vez que uma pessoa é presa, ela precisa passar por uma audiência de custódia, né, que tem o objetivo aí de analisar como foi feita a prisão, se foi feita dentro dos parâmetros legais e tudo mais. Então, essa é o que vai acontecer hoje às 13 horas, né? Ela já está no presídio, mas a audiência acontece no Fórum Criminal de Vitória, mas ela participa por videoconferência. E, nesse momento, o advogado dela nos informou que pretende aproveitar a ocasião e pedir aí para que o juiz aceite uma mudança aí
na forma dela, do cumprimento dessa pena aí, pelo menos nesse momento, para que seja concedida a chamada prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Ele aponta que ela tem um filho de 10 anos, que ela vem enfrentando problemas com depressão. Essa teria sido a origem, segundo eles informaram no processo do uso de medicamentos de uso controlado, e que ele avalia que está tendo acompanhamento aí de um psiquiatra, de um psicólogo, e que o crime que ela cometeu e que foi condenada, pelo qual foi condenada, foi um crime que eles chamam de violência, sem violência e graves ameaças. Então, em que função disso, e que eles também já apresentaram ao Tribunal de Justiça, né, um recurso contra a condenação. Em função disso, eles esperam que o juiz entenda e compreenda a situação e que conceda a ela a prisão domiciliar. Em paralelo, eles fizeram esse recurso aí ao Tribunal de Justiça. O recurso deles é pedindo a anulação do júri, né? O que aconteceu? A Adriana, ela não participou do júri presencialmente, né? Ela acompanhou tudo de casa por videoconferência. Então, segundo o advogado, ao final, né, depois que o Ministério Público e a Defesa fizeram suas apresentações, é tradicional, o juiz pede que todos se retirem do plenário, e é o momento que os jurados se reúnem com o magistrado e também com a defesa e com os promotores para decidirem se vão condenar ou absolver o réu. No caso o juiz dela, fica a dosimetria, né? E o juiz cabe, né, fazer a dosimetria da pena, indicar a pena e a dosimetria, né? Indicar quanto tempo ela vai cumprir. Nesse momento, todas as pessoas se retiraram e, segundo o advogado, pelo link da videoconferência, a Adriana teria acompanhado o momento em que o juiz falou que ela tinha sido condenada e que estava fechando a pena. E aí, naquele momento, ele disse que isso anula o júri, e é esse argumento principal, além de outros, que ele vai utilizar para pedir a anulação do júri popular. E, se isso não for possível, ele pede uma revisão da pena que foi concedida, né, que o jurado aplicou em relação à Adriana, né? Vale lembrar que são 28 anos e dividido em penas diferenciadas. Ela teve também o direito de dirigir suspenso e também foi condenada ao pagamento de uma indenização à família da Luísa de R$500 mil. Então, eles estão pedindo revisão de todas essas informações aí da pena e tudo mais. Mas isso o recurso deles não foi analisado ainda pelo Tribunal de Justiça, e em função disso é que ele vai pleitear hoje, na audiência de custódia, que ela, nesse período, ela permaneça em casa, em prisão domiciliar, até que o Tribunal de Justiça decida em relação aos pedidos dele. Eu não entendi. No momento de divulgar a pena, ela estava assistindo? Não, ela, durante todo o júri, ela estava em casa por videoconferência. Isso. Né? Então, quando é um link que é encaminhado para a pessoa. Então, segundo o advogado, na hora que os jurados se reuniram, o principal no júri popular é a preservação dos jurados. Então, não se ouvia a voz dos jurados, segundo o advogado informou lá no momento do júri. Mas, na hora que os jurados concluem a sua decisão, o juiz se manifesta conversando sobre a pena, né, que foi aplicada, de quanto vai ser essa pena e tudo mais. E isso é feito com base a pena é calculada com base naquilo que os jurados votaram, né? Os jurados decidiram por esse tipo de crime, com base naquilo o juiz faz a aplicação da pena, e nesse momento em que o juiz estava falando a aplicação da pena... Antes da leitura da sentença. Antes da leitura da sentença, porque ela não saiu do link. Ela estava com sua advogada acompanhando. O juiz, no dia, inclusive, argumentou que o propósito dela acompanhar era um benefício concedido a ela. No dia do júri, nesse momento que o advogado questionou, ele falou que o benefício dela ter acompanhado isso por videoconferência era um benefício concedido a ela, né, a pedido dos seus advogados, que foi concedido, e que a videoconferência a beneficiou, mas que a preservação do júri, o mais importante, seria a preservação dos jurados, e que não houve comprometimento, não se ouviu a voz dos jurados e tudo mais. E que isso não seria motivo, né, ele argumentou, para anular o júri, e fez a leitura da sentença com a condenação.
os advogados já informaram ali mesmo que eles iriam recorrer e esse recurso ele é apresentado na primeira vara criminal, que é responsável pelo Tribunal do Júri, e encaminhado para a decisão do Tribunal de Justiça. E é nessa etapa aí, enquanto isso, o tribunal precisa decidir aí sobre esse recurso, que ele gostaria que, já que vai ter uma avaliação, que ela ficasse em prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Mas isso também vai ser que ela tem uma criança em casa, né? Tem um filho de 10 anos. Tem um filho de 10 anos. Inclusive, no dia, né, foi informado que a criança foi retirada de casa pelo pai e tudo mais. Agora, isso aí é uma decisão que vai ser tomada por um outro juiz também, que fará audiência de custódia hoje, junto também com o representante do Ministério Público e os advogados de defesa da Adriana, que participa também por uma videoconferência, né? Já que ela está num presídio e normalmente esse é o procedimento hoje, preferencialmente assim, é adotado, né? A menos que o juiz determine que o réu precise comparecer à audiência de custódia, Fernanda. Entendido. A gente ainda tem 5 minutinhos, 2 outros júris acontecendo também. Exatamente, paralelo aqui em Vitória, paralelo a essa audiência, só que já começou, hoje às 9 horas da manhã, já foram selecionados os jurados, está acontecendo aí o julgamento de um grupo de pessoas aí, entre elas o Giovanni Andrade Bento, que é o conhecido como Vaninho, é um dos presos que está em Rondônia, detido em Rondônia. Esse julgamento se refere a um ataque ocorrido na Ilha do Príncipe, lá no final do ano de 2020. Um dos vários ataques que ocorreram em 2020, também tiveram outros em 2019, e nesse ataque uma pessoa morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Então é um homicídio e 2 tentativas, né? E 9 pessoas estão sendo julgadas hoje por esse crime. Essa participação do réu que está preso em Rondônia, ela é feita por videoconferência, porque não se traz, né, o réu aqui. Mas esse julgamento já está acontecendo, foi feita a seleção dos jurados e agora está havendo uma conversa entre os advogados com os réus, né, lá no tribunal do júri aqui de Vitória, para iniciar. É um julgamento previsto para acontecer em 3 dias, se tudo acontecer. Pode ser que se esteja termine mais cedo ou não, mas a previsão é de 3 dias. E além disso, ocorre um outro júri em Vila Velha. Qual é esse outro júri em Vila Velha? É de um casal que foi acusado de estupro e morte de um filho de 2 anos, né? Esse caso também chocou muito as pessoas. A criança ela foi levada ao hospital e aí os médicos identificaram os abusos. O casal foi denunciado e posteriormente pronunciado, que é a decisão que os encaminha para o tribunal para serem julgados, né, pelos jurados, pelo crime de estupro de vulnerável e pelo homicídio dessa criança, né, que ela apresentava diversas lesões. Ela morreu de o que eles chamam de peritonite, causado por todas essas lesões internas que a criança sofreu. Esse casal está sendo julgado hoje também. O júri deles começa às 13 horas e há uma perspectiva também pelo volume grande de testemunhas que vão ser ouvidas, né? Porque no caso lá de Vila Velha são 5 pessoas que vão depor aí por cada um dos acusados, pelo pai, 5 pelo pai, 5 pela mãe, e 5 do Ministério Público, mais o perito, mais o interrogatório dos réus. Então, isso tem a possibilidade aí de fazer com que esse júri também vá aconteça até sexta-feira. Também podendo ter a possibilidade de que, em decorrência aí dos depoimentos serem mais rápidos, o processo seja mais curto. Mas isso acontece também até esta sexta-feira, Fernanda. Vilmar, é muita coisa, né, para apurar? Muita coisa até, né? Esse longo foi por conta desse recesso aí, mas assim, normalmente aí, né, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? É isso, Vilmar, a gente está conosco todas as quartas-feiras, né? Sempre com os assuntos que envolvem segurança, cidadania e justiça, não é mesmo? Exatamente. Então, até quarta-feira nós estaremos aqui de volta e obrigada a você e aos nossos ouvintes.